pobre e sem dinheiro. Você com certeza foi programado para não ter nada. E é claro, não fique você preocupado ou preocupada, porque você tanto pode quanto deve realmente mudar aí essa realidade. Bom, o fato é que existe uma quantidade expressiva, significativa realmente, de pessoas que acabam não entendendo o porquê elas estão vivendo em uma determinada situação financeira que muitas vezes é, sim, muito desconfortável e desagradável. E eu sei que realmente o dinheiro não tem relação com felicidade, você pode ser pobre e ser feliz, e também não tem relação com a saúde, entre aspas. Porque muitas pessoas usam esse tipo de argumento: ah, o dinheiro não traz felicidade, muito menos saúde. Entenda você que sem ele, você também não terá essas coisas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso já é dois dos princípios que fazem com que a grande maioria das pessoas não consigam aí mudar os resultados financeiros que elas têm. E entenda que, de fato, a alegria ela é imparcial realmente ao fato de você ter alguma coisa ou não ter. Mas, digamos que, de passagem, se você consegue realizar os seus sonhos, os seus desejos, fazer aquilo que você realmente tem vontade, você com certeza vai ser mais feliz. E levando em consideração que vivemos num sistema capitalista, onde o consumismo é estimulado a todo momento, a maior parte das vontades e desejos que temos vão estar sempre relacionados aí, de certa forma, ao capital, ao dinheiro. Então é importante sim que você comece a entender que você precisa desfazer alguns conceitos, alguns pensamentos e entender também que o dinheiro é claro que vai trazer mais saúde para você. Ele não vai resolver alguns problemas graves, mas na maior parte das vezes, com relação à saúde, o dinheiro faz com que você acabe não tendo esse problema grave, porque você consegue se cuidar, você consegue fazer exames periódicos, você consegue pagar consultas médicas, você consegue, na verdade, ter acesso a coisas que você não teria se você realmente não tivesse o dinheiro, tá? Então, só para começar o vídeo bem, já tirando essa questão mística que envolve realmente esses critérios de dinheiro estar relacionado com alegria ou com saúde, foi que realmente eu acabei levando esse comentário que tem o intuito de fazer com que você mude a sua forma de pensar e de agir. E vamos lá. Primeiro, você acredita que o dinheiro é para poucos e que você não tem, na verdade, a competência ou a capacidade de ter? Porque você precisa começar a se dar a permissão, você precisa começar a entender que realmente nada nesse mundo é fácil, partindo do princípio que você não tem a instrução, o conhecimento para ter aquilo que você deseja. E se você deseja melhorar a sua vida, você precisa sim do conhecimento para que você consiga dar o primeiro passo. Mas só o conhecimento sem a força de vontade também é muito vago, porque se você tiver aí só a teoria e não praticar, você acaba não alcançando resultado nenhum. Então, você precisa começar aí a ser um pouco mais flexível, antes de mais nada, com você mesmo. Entender que tudo aquilo que você tem é de sua responsabilidade, mesmo que não sendo aquilo que você gostaria de ter. E você deve amar aquilo que você realmente tem. Você deve gostar da situação. E quando você ama e gosta da situação, isso não faz com que você permaneça. Isso só faz com que você se sinta mais confortável e tenha mais cuidado com tudo aquilo que está à sua volta. Então, vamos lá, imagine quantas pessoas não têm absolutamente nada. Estão realmente morando num lugar desagradável, estão, na verdade,
vivendo ou, na verdade, sobrevivendo, né? Porque não tem realmente acesso à escolha. Tem que sempre tentar fazer o máximo com o mínimo possível. Então, imagine quantas pessoas estão nessa condição e elas acabam não se deparando com algo que é muito simples. Independente da situação que você realmente esteja nesse exato momento, você precisa começar aí a mudar o contexto, mudar com aquilo que você tem. Então, vamos pensar aí, com relação a, primeiro, vamos fazer aí uma relação, né? Uma sequência aí de comentários por ordem para que você consiga se organizar. E é claro que o intuito disso é fazer com que você melhore a sua vida. Então, não perca a oportunidade aí de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam ou gostam desse tipo de conteúdo. Dessa maneira você dá um apoio para o canal e é claro, vamos lá ao conteúdo. Então, assim, primeiro, você precisa fazer as pazes com o que você tem, como falei, e em segundo plano, estar disposto ou disposta a mudar. E isso, na verdade, é algo muito difícil, porque isso não envolve outras pessoas, isso envolve a sua responsabilidade e o seu ego, a sua vaidade. Porque somos construídos, de certa forma, pelo conhecimento, pelas experiências, pelos ambientes e pessoas que estão à nossa volta. Daí então, quando você percebe, você já deixou em cima desse conhecimento que você acredita ter, você já deixou um prejuízo tremendo, porque você acredita que a única verdade que existe é a sua, quando existe uma quantidade infinita, uma quantidade sem limite de verdades para qualquer mentira. E se você não entendeu direito, é só você, na verdade, parar para perceber que aquilo que você sabe não é o mesmo que a outra pessoa que foi exposta à mesma condição sabe também. Então, se o problema que você tem é menor para uma outra pessoa, isso significa que não existe nunca uma verdade absoluta, porque os fatores estão, na verdade, sempre sendo alterados de acordo com a pessoa, de acordo com o indivíduo. Bom, e agora que você entendeu isso, você tem que ser mais flexível com você. Você tem que realmente querer mudar os seus pensamentos, mudar o seu comportamento. E isso envolve muita coragem. Para que você realmente faça isso, você precisa de muita energia. E na maior parte das vezes não temos essa energia. Mas a notícia boa é que podemos construir a energia para que mudamos a nossa realidade. Então, assim, primeiro, entenda que você não sabe absolutamente nada, independente do que você sabe. E que você precisa saber muito mais para que você alcance aquilo que você deseja e não conseguiu ainda. Sabendo disso, você entra num espírito aí de aprendiz. Você entra realmente nesse modo aprendiz. E esse modo aprendiz, ele é muito importante porque faz com que você tenha amor pelo conhecimento e continue buscando aquilo que você não sabe, levando em consideração que você nunca vai saber o suficiente, porque sempre vai existir alguém sabendo mais. E isso muda o contexto, porque o conhecimento é a chave para o sucesso e para a transformação. E é claro que a consequência disso, na verdade, é nunca mais ser quem você era, porque a partir do momento que você se aprofunda no campo do conhecimento, você começa, na verdade, a ser uma pessoa diferente e o detalhe é que você nunca mais vai ser aquilo que você foi. Então, uma vez essa decisão tomada, você tem que estar disposto a mudar, mas saber também que você vai partir para um outro nível sem o direito de regredir. Você não consegue mais, as suas percepções, elas mudam, o seu comportamento, o seu jeito. Você começa a entender que a vida realmente não é da forma a qual você vivia. E isso é só para aquelas pessoas realmente que estão desconfortáveis. Bom, então a partir do momento que você entendeu isso, você já sabe agora de dois princípios muito importantes. Primeiro,
que você precisa mudar aí os seus pensamentos e estar disposto ou disposta realmente a receber aquilo que o mundo tem para te oferecer de melhor, que é o conhecimento para partirmos para uma transformação. E daí então você começa a entender que você pode transformar tudo que está à sua volta. Se sua família não está indo bem, é porque com certeza você está colaborando. Você precisa mudar tudo aquilo que você estava fazendo para que você consiga ter aí uma resposta das pessoas de forma diferente, uma resposta que vai realmente te agradar. E muitas vezes você está próximo e precisa se afastar. O fato é que se você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas ações com as mesmas pessoas, os resultados serão os mesmos sempre. Então, é isso. Você precisa entender que toda a responsabilidade desse mundo é com você. E falando da sua família, uma coisa realmente que está ao seu alcance, independente da sua condição financeira, é começar a mudança agora. Não interessa se você mora num ambiente aí que não tem um contrapiso, não tem um cimentado, se as paredes estão sujas, se está uma desordem, não interessa qual a sua situação, condição, de onde você veio, o que você sabe. O que interessa, na verdade, é que você precisa e deve começar a fazer o seu melhor agora. Então, organize a sua bagunça, comece realmente não de fora para dentro, comece de dentro para fora. Pegue as suas roupas de cama, limpe, pegue o seu colchão, coloque no sol, pegue realmente as suas roupas e separe aquilo que não serve mais. Comece, na verdade, a criar um destino correto para a sua vida, a partir da limpeza e da organização, independente da sua situação. Isso vai fazer com que você comece a enxergar aquilo que realmente é necessário. Pode parecer brincadeira, mas as pessoas passam não dando atenção para muitas coisas que deveriam, e é por isso que elas não alcançam os resultados que elas querem. Então, o cuidado vai surgir daí, quando você começa a arrumar a sua casa, quando você começa a arrumar a sua cozinha, quando você começa a limpar aquilo que está sujo. Faça o melhor, é exatamente isso, fazer o melhor dentro das suas condições. E daí então, depois você acaba indo para o quintal e você acaba limpando o quintal, você acaba tirando esse mato, você acaba tirando a sujeira, muitas coisas realmente que você não precisa mais. E isso já vai fazer com que o mesmo ambiente tenha uma energia diferente. E talvez você tenha um pedaço de terra no seu quintal e você pode até plantar alguma coisa. Plantar alguma coisa que não dê tanto trabalho a princípio, mas que você possa daqui a pouquinho colher e usar como um alimento. Você pode plantar aí uma abóbora, você pode plantar aí, sei lá, pés de mandioca, você pode fazer alguma coisa. E isso, na verdade, é algo que está ligado tanto à sustentabilidade, quanto também à própria questão de você poder estar interferindo na economia aí da sua casa de forma inteligente, porque imagine você que amanhã você consiga colher aí desse pé de abóbora, um exemplo, 10, 15, 20 abóboras. Isso aí pode servir aí para você fazer caldos, para você fazer sopa, para você utilizar como salada, enfim, o que seja, mas você precisa usar a sua criatividade. Tentar fazer com que o seu ambiente seja autossustentável. Tentar fazer é importante porque isso, na verdade, exige muitas vezes pouca energia. E você consegue ter um resultado satisfatório. Às vezes num cantinho você consegue plantar aí um almeirão, você consegue plantar uma rúcula, você consegue fazer com que o ambiente onde você está fique mais agradável e traga benefícios para você. Por menor que seja esse benefício, é claro que você deve sempre calcular se o tempo que você está colocando sobre uma determinada atividade está sendo coerente com relação àquilo que você busca. Mas são alternativas. Então, espero, na verdade, que você dê um stop na sua vida agora e comece a se organizar, independente da sua situação. Comece realmente a fazer algo diferente. Porque isso é que vai fazer com que você realmente
alcance os resultados. Quando você começa a explorar, quando você começa a usar uma filosofia de mineração, você começa sempre a estar limpando e organizando tudo, porque você pode encontrar ali um pedacinho, por menor que seja, de algum tipo de diamante, ouro, enfim, algum minério realmente que está escondido no meio de todo aquele outro material. Então faça isso, se organize. Bom, a partir do momento que você então já entendeu esse contexto e agora você realmente vai se organizar, você precisa dar aí um outro passo. E esse outro passo vai rumo a algo muito interessante. Então, não perca realmente a oportunidade de continuar aí. Se você tem interesse em mudar, olha só a grande jogada. Você foi programado sim para não ter o dinheiro, para ser pobre. E já na sua educação, dentro de casa, você recebeu isso. Você recebeu com os exemplos, né, que você tinha muitas vezes dentro da sua casa, daquelas pessoas que eram responsáveis por você, estavam à sua volta e elas não tinham uma condição financeira. Elas, além de não ter, elas viviam ocupadas, trabalhando e não tinham tempo para nada. Então isso foi mostrado para você, você aprendeu muito bem e é por isso que você está executando aquilo que você realmente recebeu. Mesmo que fosse dito que você teria que seguir um outro caminho, você viu isso e existe uma interferência realmente muito grande nessa questão visual. Mas daí então, foi passado para você que o dinheiro só poderia chegar para você desde que realmente fosse com trabalho duro. E isso é uma grande mentira. Se isso fosse verdade, essas pessoas que trabalharam duro muitas vezes teriam um resultado diferente quando não tiveram. Então não é, na verdade, o dinheiro que eles gostariam de ter que vai fazer com que você realmente consiga ter. Perceba você que é a estratégia, que é realmente o modo de pensar e de agir. Esse sonho que eles tinham de que você se tornasse uma pessoa realmente que vivesse trabalhando é muito vago e vazio, porque trabalhar nada mais é do que tudo aquilo que você coloca energia para mudar o resultado final. Isso é trabalho. Se você está levantando da sua cama, você está colocando energia para conseguir aí mudar o resultado final. E é claro que isso é um trabalho, mas um trabalho não remunerado. Você não está ganhando nada pelo fato de estar realmente conduzindo a sua vida dessa forma, fazendo esse trabalho. Mas quando falamos de trabalho remunerado, que é o que realmente está relacionado aí ao dinheiro, temos que começar a fazer algumas reflexões. Você já viu alguém com muito dinheiro trabalhando como funcionário registrado? Não. Ah, mas eu conheço algumas pessoas que têm bastante dinheiro e elas trabalharam. Sim, mas elas estão trabalhando? Não. Isso significa que é necessário você ter em mente que você vai precisar mudar. E mudar não acontece essa transformação do dia para a noite. Então, você precisa ir se preparando. Você precisa começar a entender os princípios. Primeiro princípio é que não é o trabalho duro que traz o resultado para você satisfatório. O que traz o resultado satisfatório para você é a estratégia. O segredo não está na força. O segredo está na inteligência que você tem. E o detalhe é que muitas vezes você nem acredita ter essa inteligência, porque você usou tão pouco que na verdade nem a conhece. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a utilizar isso o quanto mais. Então, quando você já entende esse primeiro princípio de que o segredo não está na força, está na estratégia, por quê? Você pode ter um determinado trabalho e trabalhar por durante 10, 20, 30 anos, ganhando pouco, que esse pouco vezes muito continua sendo pouco. O grande princípio é esse.
com relação ao trabalho. Mas é claro que existe um outro princípio também, que é: muitas pessoas acabam ganhando muito e fazendo pouco, e outras ganhando pouco e fazendo muito. Mas o princípio esse nada mais é do que administrar a sua vida de forma inteligente, a sua vida financeira. Então, se você começa a ganhar mais e gastar mais, é a mesma coisa que você não estivesse realmente ganhando a importância que você estava ganhando a mais, ou está ganhando a mais. Então você precisa entender que sempre é necessário ter um equilíbrio entre ganho e gasto. E isso, na verdade, já faz com que você comece a pensar se você está gastando o pouco que você ganha de forma inteligente, se você está administrando a sua vida, ou se você está deixando que a sua vida te leve. Existe uma diferença muito grande entre levar a vida e deixar com que a vida nos leve. Bom, então para você que realmente está querendo construir algo diferente, eu quero dizer que alguns hábitos, como, por exemplo, ficar aí frequentando bares e lanchonetes, você quer melhorar a sua vida. Ah, não pode frequentar? Isso é um problema seu. Faça o que você achar conveniente. Mas quanto mais você faz isso, mais tempo você desperdiça e dinheiro. Porque você não vai nesses ambientes para ganhar nada, você vai para consumir alguma coisa e, consequentemente, gastar em alguma coisa que não há necessidade. Você consegue viver sem. E quando você tira isso da sua vida, o máximo possível, começa a sobrar tempo. Mas você precisa tirar outras coisas também, e eu quero entrar nesse mérito para que você comece a ter a percepção de que até hoje você não contribuiu muitas vezes. Você foi realmente criado ou criada para não conseguir nada. E a partir de então, eu tenho certeza que você vai começar a ter. Então você desperdiça tempo, você desperdiça dinheiro nesses estabelecimentos, gastando com aquilo realmente que muitas vezes não é necessário. E aí você perde aquele dinheiro que você poderia fazer algo mais importante, mais significativo, como, por exemplo, cuidar da sua alimentação de forma mais inteligente. Imagine você que você poderia comprar frutas, verduras, você poderia, na verdade, administrar melhor a sua cozinha, você poderia se cuidar melhor. A alimentação faz parte da saúde. E muitas pessoas estão vivendo de forma desordenada e acabam não dando realmente atenção para isso. Você precisa ter algumas vitaminas, alguns minerais ali na sua dieta para que você não venha a ter nenhum problema de saúde o dia de amanhã. Então, entenda que se você anda realmente bebendo, fumando, atrás realmente de ficar aí dando risada com muitos, hora ou outra, você vai acabar realmente chorando sozinho. Talvez isso já esteja até acontecendo. E por isso, eu, na verdade, digo para você que você deve encontrar aí o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? O que você está disposto ou disposta a fazer para mudar a sua vida? Porque a mudança, ela está muito próxima de você, mas é necessário que você entenda que o que você tem que fazer é um preço que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. Veja você que as pessoas estão o tempo inteiro preocupadas em diversão, preocupadas em estar se divertindo, distraindo, de certa forma descansando. Descansando do quê? Descansando de algo realmente que vocês mesmos criaram. Então, entenda que primeiro se cria um problema para depois inventar uma solução que vai gerar mais problema. A pessoa cria uma situação ruim com relação à vida dela, à rotina, e ela acaba se cansando, se estressando, não vendo resultados, mas ela não muda o comportamento. Ela entra num ciclo vicioso, aí ela pega a hora ou outra e vai extravasar, e vai beber, e vai usar alguma substância que não seja lícita, né? Algum tipo de substância que venha a trazer aí um conforto naquele momento, mas é só naquele momento, porque depois passa e não resolveu o problema. E daí então elas vão entrando cada vez mais nesse ciclo vicioso, mas elas não acham alternativa para mudar a vida. E o segredo é, você precisa começar a entender que algumas pessoas têm que ficar para trás, que os seus comportamentos, ações muitas vezes têm que ficar para trás, que os seus pensamentos têm que ficar para trás, e você precisa
começar aí a se organizar de uma forma diferente, a qual você comece a ter, ao invés de maus hábitos, bebendo, fumando, jogando, né? Muita balada, você precisa ter bons hábitos. Você precisa deixar essas coisas, por exemplo, o cigarro não te dá nenhum tipo de lucro e muito menos benefício para a sua saúde, tem que ficar de lado. Aí vem a questão da bebida, tem que ficar de lado. Ah, mas é isso que na verdade faz com que eu consiga relaxar um pouco. Então é sinal de que você precisa mudar a sua vida. Você não precisa criar um problema para depois, na verdade, ter uma solução que está te causando mais problema. Veja você que algumas pessoas reclamam que não têm um sono, não conseguem descansar de forma adequada, mas o que elas fazem, na verdade, é produzir a insônia. Elas acordam tarde, elas não se alimentam direito, não tomam a quantidade de água que deveriam. Daí então, acabam não praticando nenhum tipo de atividade física que traga um pouco mais de cansaço. Quando deitam na cama, estão presas numa televisão e muitas vezes na televisão e no celular, fazendo com que essa rotina seja favorável à questão do fato de não ter sono. E não é muito mais importante você entender qual é a razão do problema, como estou dizendo, e mudar a sua rotina para que você passe a dormir direito? Então você precisa fazer o quê? Se você não está dormindo direito e está vivendo isso que eu falei, fique um dia sem dormir, uma noite sem dormir, inteira. No outro dia, você começa fazendo o que é correto. Tome o seu café da manhã, tome bastante água por durante o dia, vá fazer uma caminhada, se canse. Né? Se você tem o seu trabalho, vá trabalhar, volte, procure fazer uma corrida, uma caminhada, alguma coisa, jogar um futebol, né? Mas você precisa fazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade, um vôlei, um basquete, aí enfim. A partir do momento que você se cansou, você realmente vai para sua casa, toma um banho, troca de roupa, né? Perceba se o ambiente onde você está dormindo está realmente limpo e agradável. Se não estiver, você precisa mudar isso para que você tenha realmente aí uma noite de sono saudável. E depois você deixe o celular de lado, você deixe a televisão de lado. Leia algumas páginas de algum livro, mas tem que ler o livro, não o celular. Isso te ajuda e muito. Por durante 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja, você precisa começar a buscar conhecimento. Pegue algum conteúdo realmente que você tenha interesse, algum livro realmente que possa te ajudar. E existem vários que me ajudaram e pode ajudar você também. E a partir desse momento, você para a leitura depois de 10 minutos e pode ter certeza que você vai dormir muito bem. Então, o segredo não está em criar o problema e depois buscar uma solução que vai trazer mais problema. Tomar um remédio para dormir não vai resolver a situação. Você está criando problema a todo momento. Da mesma forma que existem pessoas que têm um começo de diabetes, estão comendo muita massa, açúcar, consumindo demais, o que elas querem, na verdade, para a vida delas. Ah, mas eu não consigo ficar sem. Pode ter certeza que depois você vai ficar aí na marra, na obrigação, na necessidade, porque você vai ter um problema de saúde muito mais grave. Isso não sou eu que estou falando, isso é só você pensar aí na matemática das coisas. Quando você, na verdade, está fazendo algo que não favorece tal situação, você acaba tendo o resultado. Então, se você, na verdade, hoje não tem uma vida financeira a qual você realmente gostaria, porque você foi programado dessa forma, mas você tem que entender que você também colaborou porque você não fez nada para mudar. Pare para pensar aí nos últimos meses, nos últimos 2, 3, 6 meses, o que você fez, na verdade, para que realmente você conseguisse mudar a sua vida. Qual é o tipo de ação e comportamento que você está tendo que pode realmente fazer com que você consiga não só ter uma vida confortável, mas também oferecer uma vida confortável para as pessoas que estão à sua volta? Porque isso muda completamente o jogo. Quando você tem, você está num nível. Quando você oferece, você está num nível totalmente diferente e esse é o melhor. Porque está realmente sobrando aquilo que não vai fazer falta para você, você consegue auxiliar as outras pessoas, você consegue oferecer para as outras pessoas. Isso é ter mais, isso é ser mais. Isso significa que você saiu, que você rompeu a bolha. Isso significa que você quebrou o elo. Isso significa que você não vai transferir para as próximas gerações aquilo que você realmente recebeu. Então você precisa começar a ter essa consciência o quanto antes.
Isso realmente vai fazer toda a diferença dentro do contexto. E é claro que você precisa começar a entender que você não é menos do que ninguém porque você está num determinado ambiente. Perceba você que eu não precisei, na verdade, estar num ambiente de luxo, num ambiente super agradável para levar esse conteúdo para você. Eu quero chamar a sua atenção pela essência, eu quero fazer com que você realmente entenda que a sua vida pode e deve realmente mudar. Eu quero fazer com que você receba as informações que você não recebeu lá atrás e talvez por isso algumas oportunidades passaram, mas isso não significa que você realmente nunca mais vai conseguir aí alcançar aquilo que você deseja. Pelo contrário, isso só significa que você conhece uma realidade e agora você vai viver a partir de uma outra realidade que vai fazer com que você sim consiga alcançar aquilo que você deseja. O objetivo desse trabalho é, claro, fazer com que você realmente tenha essas percepções. E quando você começa a entender que é possível, você se dá a permissão. E pode ter certeza que não é nunca ninguém que está te segurando. Nenhum fator externo pode te segurar a não ser que você permita. As pessoas estão o tempo inteiro se envolvendo com coisas que não deveriam. Então, além de você não estar fazendo nada nos últimos meses para contribuir com a sua vida financeira de forma positiva, você fez muita coisa que só contribuiu para que você realmente não tivesse o dinheiro. Você gastou aquele dinheiro que você tinha reservado para pagar alguma conta, você gastou com uma outra coisa, você mudou o propósito de sua vida, você está pensando o tempo inteiro em agradar pessoas que, na verdade, não estão nem aí para você, mas você é carente, quer ser aceito ou aceita de alguma forma e você precisa começar a entender que você não precisa comprar nada e nem aparecer de forma a qual você realmente não é, para que as pessoas te aceitem. Se é necessário isso, é melhor que essas pessoas realmente sigam a vida delas e você vá conduzir a sua da melhor forma possível, longe dessas pessoas que estão te fazendo mal. Você precisa começar a entender que ter amigos não está relacionado à quantidade, você não precisa estar no meio da multidão. Você precisa se preocupar com a qualidade. E daí então, no meio da multidão, sobra-se poucas pessoas ou uma pessoa. Mas você precisa começar a entender isso, que antes só do que mal acompanhado. Você precisa começar a gostar da melhor companhia que existe realmente nesse mundo. E essa melhor companhia é você. Depois de Deus, é claro, mas Deus já está contigo, independente de você querer ou não. Essa energia maior, realmente, independente de qual seja o seu Deus, isso não vem ao caso, já está contigo a todo momento. Então, a partir desse princípio, você precisa começar a entender que a sua companhia é a melhor. E que você perdeu muito tempo tentando agradar pessoas quando você precisava agradar aquela pessoa que é mais importante para você e essa pessoa é você mesmo. Imagine o que seria a vida sem você. Você não conseguiria, na verdade, entender absolutamente nada da sua vida se você, de certa forma, não estivesse preocupado, preocupada e tivesse feito esse clique para que você pudesse consumir aí essas informações e mudar o rumo da sua vida. Então entenda que com um ato tão simples, você pode conseguir aí tantos resultados. Então, o porquê, na verdade, não começar aí a cativar, então, a sua melhor companhia, que é você, de forma mais agradável possível? Fazer uma caminhada quando não se tem nada para fazer é melhor do que fazer algo que vai fazer com que você perca alguma quantidade de dinheiro, por menor que seja, para você às vezes é muito. Então, eu sei que as pessoas acabam não dando muita importância para o dinheiro porque elas não entendem muito bem que o dinheiro é só uma energia e está relacionado ao resultado daquilo que você sabe. As pessoas que têm dinheiro, elas não são melhores do que você. Elas só sabem algo melhor do que você para ganhar dinheiro. Então, em algum determinado aspecto, elas conseguem se destacar porque elas têm um conhecimento amplo. E esse aspecto é o dinheiro. Então elas sabem como ganhar dinheiro. Isso não significa que elas são pessoas melhores do que você.
mas elas são pessoas que são melhores no sentido de ganhar dinheiro. Então, veja que para qualquer situação na vida, você consegue ter um resultado satisfatório. Mas você precisa entender que você não é menos do que ninguém, que você é igual a todo mundo. Você também não é mais, mas você pode ser mais para você. Existe, na verdade, um exercício que vai te ajudar muito, e esse exercício basicamente é fazer com que você deixe evidente que existe duas pessoas. Se divida agora e crie duas pessoas, duas partes. Então, o tempo inteiro você vai ter aí uma parte que é a consciência e a outra parte que é você. E consulte essa consciência. Entenda se o que você está fazendo tem realmente sentido. Uma outra coisa é que você precisa entender tudo o que você tem, aonde você quer chegar, para onde você quer ir, e você precisa fazer aí um mapa disso, escrever, fazer uma lista, pode ser aí no papel, num saquinho de pão, com uma caneta, com um lápis, com o que você realmente tiver. Veja o que você tem, veja o que você gostaria de ter, veja o que falta para que você consiga alcançar, da mesma forma o que você é, o que você quer ser, aonde você quer realmente chegar e o que falta, porque quando você sabe exatamente o que falta, o mal das pessoas é estarem correndo sem saber para onde. E quando você sabe o que exatamente está faltando, você começa a entender que o que está faltando é aquilo que merece o seu foco e a sua atenção. E você agora você vai mirar naquilo com super foco e você não vai se desviar. Pode chover, fazer sol, alguém pode te chamar, te encontrar, mandar mensagem, mas você está focado, focada. Você agora vai realmente ser aquele soldado, aquela soldado que vai cumprir, honrar a missão. E desse jeito não tem erro. Pode ter certeza que em pouco tempo você vai conseguir aí a transformação que você realmente tanto busca. Agora, é claro que você precisa entender que existe algumas coisas que estão te atrapalhando demais aí dentro da sua cabeça. Por exemplo, quais são os conhecimentos que você precisa? Então, saiba o que você precisa para saber os conhecimentos que estão ligados a essa jornada. Você precisa buscar conhecimentos que tenham afinidade, que tenham relação com aquilo que você realmente quer. Então, entenda que as pessoas, a maior parte das vezes, estão misturando as coisas e é por isso que elas não encontram solução. Imagine você que muitas pessoas estão com problema financeiro e elas estão procurando encontrar aí, na verdade, um caminho na fé. Não despreze realmente Deus, porque Deus está dando o melhor, que é a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de estarmos vivos. E isso faz com que você tenha a oportunidade de viver um novo dia. Mas, a partir disso, Deus te dá o livre-arbítrio para que você tome as suas ações, tenha essa liberdade. E dentro desse contexto, o que mais você precisa realmente ter em mente é que o dinheiro está relacionado às ações e os comportamentos que você tem. E se você está passando por algum tipo de problema com relação a isso, é sinal de que você não sabia o que era coerente para realmente fazer com esse determinado recurso e foi por isso que você acabou sofrendo ou sofre as consequências. Então é necessário ter paz, é necessário entender que muitas vezes você está num caminho muito errado, você tem um sonho muito grande e está fazendo coisas muito pequenas. Existem pessoas que sonham em ter um carro, uma casa daqui a 10 anos, mas elas não conseguem entender que elas estão trabalhando como funcionárias, como CLT, estão presas numa rotina de horário e salário. E daí então, elas não têm uma noção de administração com relação a saber sequer quais são os gastos fixos e variáveis que elas têm. E para isso eu quero dizer para você que a vida pode
ser muito melhor para você se você for realmente melhor para a vida. E olha o que eu vou dizer agora com relação à questão de estar administrando um pouco melhor aquilo que você realmente tem, relacionado àquilo que você gostaria de ter. Então, vamos pensar aqui. Você precisa entender o seu financeiro, a sua vida financeira. Tem algumas contas, algumas despesas que elas são fixas. Por exemplo, se você paga aluguel, se você paga luz, paga água, paga internet, esses custos, só para, na verdade, ilustrar para você, esses custos, eles são fixos. Transporte, né? Combustível para o seu carro. Você tem esses custos fixos para você ir trabalhar, eu estou dizendo, né? Não para você passear, aí não é fixo. Ou para você estudar também. Então, às vezes a mensalidade da escola de algum filho, filha, né? Então, esses custos são os fixos. Você precisa ter uma lista do que é um custo fixo. A sua alimentação, isso é fixo. O que é um custo variável? Se você tem algum remédio de uso, na verdade, contínuo, isso é fixo. Agora, o que é variável? Se você fica doente hora ou outra, vai na farmácia, uma vez ou outra, vai no posto de saúde, enfim, esses são custos variáveis. O que mais é um custo variável? O lazer. Você pode viver sem algumas modalidades de lazer. Então, isso é opcional, você pode realmente escolher. E se você pode escolher, isso é variável. O que não é variável é, por exemplo, você não pode ficar sem se alimentar. Então, você começa a entender que você tem um custo fixo e você tem um custo variável. E daí, então, você começa a analisar esses custos por durante 3, 4, 6 meses. E daí você tira uma média. Como que você analisa? Você pega o primeiro mês, soma custo variável com custo fixo, o segundo mês a mesma coisa, você chega no valor, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Somou os 6 meses. Pegue esse valor e divida por 6, porque são 6 meses. Você pegou a soma do valor dos 6 meses de custo fixo e variável e agora você dividiu por 6, que é 6 meses, e aí você vai chegar numa média de cada mês. E aí você entendeu que existe um custo. Bom, e você já sabe o ganho que você tem. Então você já sabe o ganho e agora você já sabe o custo que você tem, de certa forma. E daí você precisa entender que muitas vezes você ainda consegue, mesmo ganhando pouco, fazer alguma economia e estar poupando. Quanto você está poupando? E aí você chega num valor que você consegue guardar R$ 200 por mês. Por durante o ano, que tem 12 meses, você vai conseguir R$ 2.400. Para você conseguir a casa que você realmente gostaria, com esse valor, quanto tempo realmente vai? Para você conseguir o carro que você gostaria, quanto tempo realmente vai? E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a perceber que você precisa mudar o plano para mudar os resultados, mudar as ações e daí então conseguir aquilo que você deseja, porque senão é inviável, vai muito tempo para que você consiga chegar aonde você realmente deseja. E se esse tempo é muito grande, é sinal que você está no caminho errado. Ah, mas eu não sei o que fazer. Só saiba que o que você está fazendo não está gerando o resultado que você gostaria. E não vai gerar, é isso que você tem que entender. Então perceba o quanto realmente a solução para todos os problemas está na nossa mão. Desde que a gente assuma a responsabilidade, resolva realmente mudar aquilo que é muito difícil e lidar com o nosso maior inimigo. E esse maior inimigo, pode ter certeza, que não é ninguém que está aí fora, porque todos que estão aí fora só podem entrar na nossa vida a partir do momento que a gente realmente permita. Então, entenda quantas vezes você foi pedir conselho para as pessoas que não alcançaram os resultados que você realmente gostaria. Quantas vezes você foi contar os seus segredos, coisas íntimas, e daí então, depois você acaba pensando que o mundo não é tão bom assim. O mundo não é tão bom assim com as pessoas que não têm consciência que elas podem fazer o seu melhor. Você pediu conselho para as pessoas que não tinham os resultados, querendo escutar o quê? Uma instrução de quem não alcançou aquilo que você deseja?
Você abriu o seu coração dizendo coisas que são da sua vida íntima para as pessoas que não são do seu íntimo. E daí então, você hoje está sofrendo problemas com relação à questão disso ter, de certa forma, desse assunto ter sido espalhado e estar te prejudicando de alguma maneira. Então entenda que as responsabilidades sobre aquilo que é bom ou que é ruim estão com você. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever, deixar o seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. E, é claro, estejam sempre com Deus e acompanhem os próximos vídeos. Um abraço e fui!